had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Dia de jogo 3 da NBA Finals, série indo para Indiana, muita coisa para falar. Mais uma vez, o OKC deu aquela resposta que já está acostumado a dar nesses playoffs aí após uma derrota dolorida. Mas antes de a gente falar sobre o jogo 2, a vitória contundente de OKC, já projetar esse jogo 3 que acontece hoje, quarta-feira, dia 11 de junho, véspera de Dia dos Namorados, aliás, para quem tem namorado, Agatha Máximo. Muito bom dia. O jogo é hoje, então assim, amanhã, Dia dos Namorados, você vai estar livre. Já preparou a surpresa para Bianca? Não pode também revelar qual é a surpresa aqui, né? Mas enfim, já tá tudo certo? A Bianca está em estado de Kylie Jenner, né? Ela depende muito da vitória do Oklahoma pra ser feliz no dia a dia. Já até falei que vou mandar fazer uma camisola igual da Kylie Jenner, azul e laranja. Então, as coisas estão bem condicionadas à vitória do Oklahoma, viu? Mas eu já fiz 2 carbonaras, fiz um carbonara trufado aqui, ficou muito bom. Veremos se amanhã vai ser pinga pra esquecer ou um grande jantar pra comemorar. Bianca torcendo como nunca para o OKC hoje. Agatha, deixa eu fazer só um parênteses aqui. Se vocês escutarem algum barulho, é a minha máquina de lavar que está trabalhando nesse momento, porque é assim, a gente tem um diazinho de folga, faz tudo dentro de casa enquanto resolve todas as coisas dos trabalhos extras. Dito isto, Agatha, antes de a gente falar efetivamente dessa série, tivemos aí uma cobertura muito especial de Giannis Antetokounmpo, né, inaugurando uma quadra no Rio de Janeiro, escorregando, coitado, meu Deus, o pessoal de Milwaukee e quem está de olho nele, né, porque tem muitas coisas aí sobre trocas, ficou meio preocupado com aquele escorregão, mas a Aninha entregou muito, né, muito bacana ele estar no Brasil, ele entregar quadra. Ontem, inclusive, né, a Agatha Máximo soltou um Vai Corinthians da Neoquímica Arena, fala um pouquinho sobre essa experiência Giannis Antetokounmpo no Brasil. Ele e a família, né, porque veio todo mundo. O homem sabe, né? Estava lá na Neoquímica ontem, assistiu a vitória do Brasil com o gol do amigo dele, Vini Júnior. Bom, estamos na Copa, né, Trica? Chegamos. Ninguém sabe como, ninguém sabe por quê, mas estaremos na Copa do Mundo. Não tinha como Não ficar de vamos fora. falar sobre a sua maior falha de caráter aqui hoje, por favor, sem comentar sobre essa questão. Mas, muito bacana a iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro em revitalizar uma quadra que é por muitos anos, inclusive, administrada, não diria administrada, mas cuidada, né, zelada pelo pessoal da Payback. E ontem foi uma ação em conjunto aí. Foi muito legal a gente ter recebido mensagem do pessoal da Betana para poder cobrir o evento. Acho que, enfim, essa época chegam uns refrescos, né, Drica, quando a gente percebe Essa época é boa, essa época. que as pessoas acompanham o nosso trabalho, pessoas que a gente nem imagina. Então, primeiro, obrigado. Segundo, continuem comentando, porque tá sendo muito legal. Agora, Drica, eu não sei se eu te contei, mas os nossos episódios estão indo para o YouTube também. Então, o pessoal tem comentado bastante por lá. E também pelo Spotify, enfim, outros agregadores. Mas Aninha que ajuda a gente há muitos anos em vários tipos de cobertura. Já trabalhou, inclusive, em toda a parte social do LSP Mesquita, o time feminino. Também faz um trabalho muito legal no Mulheres Esporte Clube, lá no Instagram. Quem não segue é o nome completo, tudo junto. Sobre as mais diversas informações, né, do esporte feminino. E, enfim, a Aninha é muito braba. Tem a agência dela também. Aí ela tinha um sonho e uma bola de basquete, né, porque, enfim, filmou tudo, me mandou mensagem, falou, amiga, o Giannis acabou de cair. E aí me mandou um vídeo que rodou bastante ontem, a gente postou lá Repercutiu bastante, né? no Twitter.
Que bom que deu pra repercutir rindo, né? Porque Amém. a última coisa que a gente espera é que o Giannis se machuque no Brasil, pelo amor de Deus. Mas deu pra dar risada, e aí depois ela falou que botaram a pulseirinha aí nos grupos, dividiram grupos, botaram a pulseirinha, e a gente só entrou o grupo dela. E aí o Giannis chamou ela, colocou ela pra arremessar ela na linha de lance livre. Primeiro ela tava nervosa, meteu um airballzão, mas no segundo, amor, foi um chuá. E aí ela ganhou uma bola autografada. Ela falou que ele nem podia autografar, mas ele fez questão, porque ela acreditou nela lá. E voltou pra casa de bola autografada do Giannis, uma cobertura maravilhosa. Quem não viu, vai no nosso Instagram, que a Ana soltou um reels também de tudo que aconteceu por lá. Incrível pra todo mundo. E é isso. Falei pra ela que agora ela tem uma decoração boa, né? Não é qualquer um que tem uma bola do Giannis autografada pra colocar na sala. Exatamente. Alô, Betano, pode trazer o Jaylen Brown. Tatum não deixa ele se recuperando lá, mas pode trazer o Jaylen Brown pra alguma coisa e chamar a gente que, meu Deus do céu. Enfim, baita cobertura da Aninha. Parabéns e obrigada, Aninha, né, por viver esse momento e compartilhar com todo mundo que acompanha o trabalho do NBA das Minas. Como a Agatha falou, sempre por aqui, é uma baita profissional. E esteve lá vivendo esse sonho de acertar um lance livre na presença de Giannis Antetokounmpo. Agatha Máximo, vamos lá, né? Vamos falar de jogo 2, que te deixou muito mais feliz, né, Agatha? Porque foi, como você disse, foi igual ao jogo 1, foi um jogo muito bom, mas que o OKC conseguiu e soube fechar muito bem, 123-107 na Paycom Center. Vou trazer aqui rapidinho, tá, as estatísticas dos jogadores, e aí você comenta um pouco mais sobre esse jogo 2, que inclusive teu técnico utilizou, né, os teus pivôzões, ao contrário do que fez no jogo 1, né, tentou diminuir um pouco aí o time. Nesse jogo 2 a gente viu bastante de Chet Holmgren em quadra, inclusive 15 pontos, 6 rebotes, uma assistência, um bloqueio para ele, e deu muito certo. Shai, 34 pontos, 5 rebotes, 8 assistências, 4 steals, mais de 50% de aproveitamento de arremessos, uma bolinha de 3 para ele, 19 pontos para o Jalen Williams também, que não começou bem, mas engrenou ao longo do jogo, 15 pontos para o Chet, 20 para o Caruso vindo do banco, o Wiggins também com 18 pontos vindo do banco, Agatha, então assim, 5 jogadores para mais de 15 pontos nesse time do OKC, inclusive com o banco aí contribuindo com praticamente 40 pontos. Pelo lado de Indiana, mais uma vez, a gente teve a defesa sufocante de OKC, limitando e muito, né, Tyrese Haliburton, que não chegou a 20 pontos. Foram 17 pontos para ele, 3 rebotes. Outro dado importante, né, para o OKC e preocupante para Indiana, apenas 6 assistências para um jogador que trabalha muito com o passe, né? Foram 7 bolas em 13 arremessos de quadra, também aí um dado muito importante, mais de 50% de aproveitamento e 3 bolinhas de 3 para ele. Além dele, a gente teve aí o Miles Turner com 16 pontos, Siakam com 15, Aaron Nesmith com 14, 11 para o Nembhard, 14 para o Mathurin vindo do banco, 11 para o TJ McConnell também vindo do banco, e Obi Toppin apagado nesse jogo 2, muito diferente do jogo 1. Agatha, a gente tem alguns pontos que, inclusive, conversei com o André depois do jogo 1, né, sobre essa questão dos pivôzões, né, do Oklahoma, que não foram muito utilizados juntos no jogo 1. Nesse jogo 2 a gente já percebe uma mudança, mas a gente falou muito sobre a questão de Tyrese Haliburton, né, que é um jogador que não tem pontuado muito, mas que é um jogador que distribui muito esse jogo. E o OKC limitou muito ele nesse jogo 2 também, né, a pontuação, mas também a distribuição de jogo. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogo 2, sobre a figura de Shai, né, como ele pontua, como ele também distribui o jogo, como ele entende esses ajustes que foram feitos do jogo 1 para o jogo 2, especialmente em Oklahoma, né, que conseguiu manter essa liderança durante todo o jogo e fechar bem esse jogo que não aconteceu no jogo 1. Fazer uma análise geral desse jogo 2 e já a gente traz alguns pontos chaves para esse jogo 3, agora a série chegando em Indiana. Drica, o Tyrese Haliburton não tem jogado bem as finais. O fim do jogo 2 mostra bastante do descontentamento que ele estava tendo com
com a forma como a partida se deu. E o final desse último quarto, em que ele mata algumas bolas, até mascara um placar ainda menor, né? Ele mata umas bolinhas finais, empilha aí uns pontinhos extras, mas as 2 primeiras partidas é tudo que a gente poderia pedir da nossa defesa com relação ao Haliburton. É óbvio que ele faz aquele game winner, enfim, vence o jogo, mas quem participa das jogadas durante a partida da forma como gostaria é muito mais o Shai do que o Haliburton. O Haliburton encontra problemas claros de jogo mesmo durante os 2 jogos. Vamos ver como vai se suceder hoje à noite. Faremos um pré-jogo, né? Uma prévia, mas é preciso que ele mude, não sei se a mentalidade, ou talvez tente mais a partir do que estava acontecendo. Não sei te dizer, mas é uma atuação apagada. Foram apenas 7 arremessos, marcando 5 pontos nos primeiros 3 quartos. E aí, 12 do restante vem no último quarto. Mas, além disso, 5 turnovers, dificuldade para lidar com a defesa do OKC. E ele disse na conferência depois que ele precisa fazer um trabalho melhor para entender como ele pode ser mais ofensivo. Parece que ele não está conseguindo procurar e encontrar as saídas para o plano de jogo do Oklahoma. E muito diferente do que a gente vê habitualmente o Oklahoma fazendo nos playoffs, eles não estão conseguindo responder com intensidade. Geralmente eles são o time que coloca o ritmo, né, à prova. E aquilo que eu falei na prévia, você não fiz as prévias com o Nepo, mas a forma como o Oklahoma talvez seja o único time que tudo que é o maior atributo do Pacers, ainda assim o do Oklahoma é melhor, né? Então eles não estão conseguindo impor esse ritmo. E o Thunder, pelo menos, se mostra bastante respeitoso com a capacidade que o Pacers tem para, mesmo não impondo ritmo, tirar vantagens. Tanto que terminam todos os titulares em quadra, né? Em uma partida que acabou 123-7. O medo de que novamente o impossível pudesse acontecer estava lá. Mas eu acho que o Thunder, primeiro, mostra alguns ajustes importantes. O primeiro, como você falou, são os 2 bigs. Perdemos nos rebotes na primeira partida, e isso foi um problema pro final, inclusive. E aí o Mark tenta novamente essa versão que não entra como titular, né? Mas entra durante a partida. E funciona bem. Funciona bem porque, além do nosso garrafão já estar fechado, a gente consegue vencer um pouco essa batalha dos rebotes nesse sentido. Mas a grande diferença desse jogo, eu acho que é o Oklahoma ser tão coletivo novamente, e o Wiggins e o banco de Oklahoma, né? Um dos grandes diferenciais é o desempenho do banco de reservas. Apesar dele ter só jogado 9 minutos no jogo 1, não ter conseguido contribuir da forma que a gente imaginava, no jogo 2 ele responde com 18 pontos, 4 rebotes. O Mark fala muito bem dele, o quão importante ele foi. E temos Alex Caruso também. Foram 4 cestas de 3, 20 pontos. Segundo maior pontuador da equipe, atrás só do Shai. E um banco de Oklahoma contribuindo com 48 pontos e 22 rebotes. Superou, e por muito, o banco do Pacers. Em uma situação em que esses reservas têm feito isso durante todos os playoffs, né? Acho que a toada do Oklahoma e do Pacers é a forma como seus coadjuvantes conseguem ajudar as estrelas. E o Aaron Wiggins é muito curioso, né? Porque ele tem um contrato aí de 5 anos, Drica, que é um contrato decrescente. No último ano ele vai ganhar menos do que ele ganha agora. Acho que no último ano ele ganha 7 milhões. E eu acho que muitos times na liga hoje matariam para ter um Aaron Wiggins em quadra, né? Só que acho que a grande diferença dos 2 times, de fato, tem sido como seu protagonista se comporta, né, durante a partida inteira. O Shai, além de ser o pilar ofensivo de Oklahoma, 34 pontos, 8 assistências, 11 de 12 nos lances livres em 36 minutos. Ele somou, né, 72 pontos nas 2 primeiras partidas, ficando ao lado apenas de Michael Jordan e LeBron James. E
parece não existir maneira de parar o Shai. Especialmente porque esse Pacers, apesar de ter ajustado algumas defesas, tentado manter o defensor no Shai, ainda assim permite de alguma maneira, e é lógico que muito dessa permissão tem a ver com um mérito do Shai em criar esses espaços e essas situações, dele chegar naquele pontinho dele no garrafão. Chegou na cabeça do garrafão, ele vai fazer bola. Chegou no mid-range ali na zona morta, ele vai arremessar. E o Pacers tem tido dificuldade para negar esses arremessos, para tirar o Shai dessa posição. De qualquer maneira que seja, fazendo dobra, fazendo as trocas, até em zona, diga-se de passagem, porque fica aquele buraco por ali, gera um problema. O Oklahoma, por sua vez, nessa epopeia, né, das bolas de 3 no corner, continua cedendo, vai continuar cedendo, mas tem trabalhado muito mais nos closeouts, né? Volta para marcar esse atacante que fica ali sozinho muito mais rápido. O número de closeouts que o Oklahoma faz nas finais é maior do que tem feito nos playoffs. Então, isso já é um ajuste. As bolas vão continuar a serem oferecidas, mas o Oklahoma vai defendê-las um pouco mais. Vai tentar buscar esse atacante que a gente deixa sozinho ali no canto para proteger o garrafão, que, diga de passagem, Drica, tem sido a estratégia correta. É óbvio que a gente perde o jogo 1, é um gosto amargo, a gente deveria ter vencido, mas o que a gente tira de 96 minutos é que a gente foi melhor em pelo menos 93. E isso deve servir de acalanto para a gente chegar agora em Indiana, porque costumam falar, é quando a série começa, né? Você falando sobre tirar o Shai, né? Que a Indiana não consegue fazer isso. Assim, o Shai na meia distância é absolutamente absurdo, né? Tem uma jogada que pra mim é muito, talvez sintetize muito do que é esse Oklahoma e desse jogo coletivo e o quanto alguns coadjuvantes são importantes, né? E, por exemplo, nesse segundo jogo, como o Caruso foi importante, né? Foram 20 pontos vindo do banco. Que é aquela bola que o Hartenstein briga no chão, ali na meia quadra, fica com ela, o Shai acelera na transição, só que assim, todo mundo participa dessa jogada, né? O Shai começa, passa pelo Jalen Williams, eu acho, vai lá pro Caruso na zona morta pelo lado esquerdo e o Caruso passa pelo garrafão, ele se posiciona pelo lado direito na zona morta. Não tem essa troca de marcação do Pacers, ele sai livre aqui do lado direito, essa bola roda, passa por ele no lado esquerdo, vem parar nele no lado direito e ele mete uma bola de 3. Então, assim, é uma defesa sufocante, um jogo muito coletivo e uma movimentação, né, Agatha, que consegue fazer com que esses arremessos eles saiam limpos. E o Pacers me pareceu bastante perdido nessa marcação, não consegue acompanhar essa movimentação de OKC, né? Aconteceu no primeiro jogo e aconteceu de maneira mais efetiva nesse segundo jogo para conseguir essa vitória aí por um placar que poderia inclusive ser até mais elástico, né? O grande momento, acho que o ponto de virada foi no segundo quarto. O Indiana tinha cortado a diferença para 6 pontos e estávamos nessa, né? Abríamos 10, 13, Indiana cortava. Abria 20, cortava para 13. Coisa absurda. Mas aí o Thunder emplaca um 19-2 em 5 minutos. Aí amplia a vantagem para 52-29. Com boas cestas do J-Dub, que ainda precisa melhorar. Precisa ser mais consistente, né? Ele começa mal, o jogo melhora. Tipo, precisa ser mais linear, vamos dizer assim. Depois daquele jogo horroroso que ele teve contra o Wolves, ele terminou a série absurdamente bem. Fez o jogo de 34 pontos e tudo mais. Nessa, ele ainda está com um pouco de dificuldade. Jogou a primeira partida mal, a segunda um pouquinho melhor, mas com aproveitamento baixo. Agora o que a gente espera é que o aproveitamento melhore mais. O Carlisle pediu alguns tempos, fez algumas situações, tentou manter o controle, mas acho que o grande mérito nessa partida nosso, do Oklahoma City Thunder, foi não ter deixado o jogo ficar perto demais. Depois que esse placar aumentou, 52-29, o Pacers nunca ficou a menos de 13 pontos do time. Toda vez que ficava, todo mundo acreditava, de Oklahoma a Indiana, e todo mundo por aqui acreditava que alguma coisa poderia acontecer. Mas é uma partida muito coesa, muito calma
do OKC para fazer o que precisava ser feito numa partida em que a gente se afobou, né? Numa primeira partida em que a gente se afobou no final porque achava que tinha vencido. Mas é aquilo que eu falo, é melhor que a gente tome esse choque de realidade no primeiro e mude essa postura para sempre do que tomar depois e não conseguir se recuperar a tempo. Mas hoje tem mais, né, Drica? Hoje tem mais, hoje tem jogo 3 em Indiana. E aí agora vamos para a segunda parte do episódio rapidamente, que é falar um pouquinho do que a gente espera para esse jogo 3, né, Agatha? É em Indiana, a gente vai trazer alguns pontos aqui que podem, né, ser chaves tanto para um lado como para outro. Para o lado do Pacers, Agatha, a gente falou aqui sobre a diferença de pontuação e de apresentação do SGA com o Haliburton. Claro que os dois estão muito visados. O SGA é o MVP, tá entregando aí 38, 39, 40, muitos pontos. É o cara desse OKC, embora o time seja muito coletivo. Pelo lado do Haliburton, é o cara desse Pacers, é o cara que tá fazendo aí absurdos, né? E fez a bola para vencer o primeiro jogo e fez isso repetidamente nesses playoffs. Mas assim, me parece muito claro que o Pacers precisa e muito aproveitar quando o Shai não está em quadra. Pelo lado de Indiana, quando o Haliburton não está em quadra, como essa pontuação ela não é tão volumosa, o OKC não precisa capitalizar tanto. Óbvio que você precisa aproveitar quando o principal jogador adversário não está em quadra. Mas o Haliburton não está impactando tanto assim na pontuação como o SGA pelo OKC. E o Pacers não está conseguindo aproveitar os momentos em que o SGA está sentado. Como você acha que o Pacers pode tentar capitalizar melhor esse período em que o SGA está fora de quadra? E você acha que realmente esse pode ser aí um dos caminhos para o Pacers conseguir aí equilibrar e vencer o primeiro jogo, por exemplo, hoje em casa? Bom, são muitas as chaves para que o Pacers possa ser feliz em casa. Eu espero que eles não consigam. Espero que eles não virem essas chaves. Mas, bom, vou falar alguns pontos, tá? Depois a gente fala do Oklahoma. O Pacers, primeiro, não pode mais se dar o luxo de um Haliburton que espera o jogo acontecer e entra na partida no último quarto. Dá certo de vez em quando? Dá certo. Mas o Rick Carlisle precisa colocar o Haliburton dentro da partida, especialmente no ataque, desde o primeiro quarto. Que seja com bloqueios, que faça ele correr sem a bola, handoffs, não importa. O Haliburton precisa ser mais agressivo no arremesso, porque ele puxa a marcação para si também, e isso faz com que os outros jogadores do time, por óbvio, acabem ficando mais livres. Ele tem arremessado muito pouco, né, Agatha? Exato. A pontuação tá baixa, mas assim, ele tem arremessado muito pouco. A média aí é de 13 arremessos. Imagina, o principal jogador com 13 arremessos. Pois é, e isso é algo que o Oklahoma gera mesmo, né? A ver o Anthony Edwards, por exemplo, que teve dificuldades monstruosas de arremessar. Mas o Tyrese Haliburton precisa encontrar uma solução para isso. Outro que vem sendo bem marcado é o Siakam, né? Ele tem se contentado em não entrar no garrafão. Não sei se essa é a palavra também, eu coloquei contentar aqui, mas é óbvio que tem o mérito da defesa. Mas um jogador como ele, tão importante, precisa usar seu físico, especialmente quando tá só o chat ou quando tá jogando numa versão menor, não sei, e atacar esses mismatches, né? Forçar que seja ir pra linha de lance livre, mas tentar furar esse garrafão. Parece que o Pacers aceitou, né? Jogar mid-range e bola de 3 porque não consegue entrar. Então, assim, um Siakam agressivo também é parte importante para uma reviravolta na série. Outra questão, turnovers, né? A meta para que se vença, o Indiana consiga ter uma boa partida é tentar fazer pelo menos 12, 10 turnovers, né? Não deixar bater aqueles 25 do primeiro jogo, em que o Oklahoma se alimenta, né?
E precisa limitar esses erros. E talvez até, essa não é a identidade do time, mas em alguns momentos desacelerar. Porque o que o Oklahoma está esperando é que o Pacers acelere e eventualmente cometa algum erro de passe ou algo do tipo, que é por onde o time se alimenta. Outra questão. O Oklahoma, no jogo 2, arremessou bem de 3, né? Especialmente com o Caruso e com o Aaron Wiggins. A defesa do Pacers precisa ser mais disciplinada para trocar. Tava falando na prévia como eles costumam não trocar todos os jogadores, né? Fazem uma defesa em drop, mesmo nos cortas. Às vezes, fazer uma troca mais disciplinada e talvez até trocar todos esses jogadores pode ajudar na contestação desses arremessos de perímetro, especialmente. Você não pode deixar que o Caruso faça 20 pontos, o cara que sai do banco, mais o Wiggins 20 pontos, enquanto os titulares também estão pontuando, né? O Miles Turner teve bons momentos na série, eu acho que é o único cara que ainda consegue povoar um pouco o garrafão, mas é a mesma coisa do Tyrese Haliburton, não dá pra todo mundo aparecer só no final. No ataque, ele precisa ser mais envolvido, especialmente para ganhar vantagem contra o Chet. E na defesa, ele precisa estar mais disciplinado, porque tem 2 bigs lá embaixo, né? Tem 2 caras que podem arremessar essa bola no mid-range, naquele floater do Isaiah. O Chet consegue fazer uma bandeja praticamente da linha de 3. Então, o Miles Turner precisa arremessar com confiança, de 3 pelo menos, e ser uma presença imponente no garrafão. E para finalizar, com relação ao Pacers, acho que o banco, né? O Oklahoma tem 48 pontos do banco contra 33 do Indiana no jogo 2. E TJ McConnell, Obi Toppin, Ben Sheppard precisam ser mais agressivos, né? Especialmente ofensivamente. Eu mencionei o quanto eu queria ver o que o Toppin faria nas infiltrações. Tá ouvindo a Aurora surtando? Eu ia comentar agora, gente, temos participação especial aqui. Parece que tá sendo maltratada, tá? Agora é a Aurora, não sei se antes era a outra, mas assim, Gatos de Agatha, ou vocês ouvem nas gravações a ração caindo, ou a participação. Como eu vou tratar isso aqui, é muito provável que as pessoas não ouçam, mas enfim, ela tá Deixa! escutando. Gente, tem que deixar essa participação. A minha tá lá enfiada embaixo das cobertas e não participa. Deixa a Aurora participar. Demais. Aí, enfim, pra finalizar, acho que é isso. O banco também participar. O Obi Toppin é um jogador que infiltra muito. De novo, tentar quebrar a lógica desse garrafão do Oklahoma é muito importante para esse Pacers, que tem 4, 5 jogadores que jogam ali, que estão expostos porque estão tendo que abrir seu jogo, expandir, né? Pelo menos o mid-range está sendo obrigado através do Oklahoma. Então, são muitos pontos. E eu acho que precisam todos vir de uma vez para que o Pacers tenha um bom jogo do começo ao fim, né? Seja o melhor da partida, porque ainda não foi. Para o Pacers, é o que você falou, são vários pontos e vários jogadores que precisam demonstrar mais, né? O Haliburton, enfim, tem uma história fantástica nessa temporada, nessa pós-temporada, mas precisa aparecer mais. Ele é o cara desse Pacers, ainda que seja um time muito coletivo, como a gente vem falando durante todos esses playoffs, né? Os 2 times têm essas características muito parecidas, né? São times que têm as suas estrelas, mas que o time como um todo costuma contribuir muito bem, e isso seria uma chave importante. Os coadjuvantes e até que ponto eles poderiam contribuir, como foi o caso do Caruso no jogo 2. Os coadjuvantes até estão contribuindo, mas como você citou, né, Miles Turner, Pascal Siakam estão sendo reduzidos e muito graças à melhor defesa da NBA. Então é um reflexo do que o OKC vem fazendo. Agora, pelo lado de OKC, Agatha, assim, tem feito jogos incríveis, né? Por mais que aquela derrota no primeiro jogo tenha acontecido, mas a defesa tá muito sufocante. Shea está entregando o que precisa entregar. A gente já falou sobre J-Dub, que precisa ser mais consistente, né? Fazer um jogo bom do início ao fim é importantíssimo. Quem vem do banco está contribuindo. Wiggins sendo uma grande história. Caruso, a gente já imaginava sendo uma grande história. Hartenstein, enfim. O Chet Holmgren também, né, Agatha? Eu acho que a defesa que ele demonstrou nesse jogo 2
é muito importante, porque não é só uma defesa embaixo da cesta, ali dentro do garrafão. É um cara que, quando você olha pra ele, né, ele é meio estranho, meio desengonçado, assim como o Wembanyama. Mas é um cara que vai além disso, né? Ele tem uma defesa que não é só por conta do tamanho dele, ele consegue se movimentar muito bem, ele consegue reduzir o espaço de movimentação do adversário, e eu acho que isso ficou também muito evidente nesse jogo 2, né? Qual que é a tua avaliação? Oklahoma também tem que manter algumas coisas e fazer alguns ajustes. Não pode depender novamente só de Shai. O Oklahoma jogou bem o jogo 2 porque 6 jogadores tiveram mais de 10 pontos, porque o banco soma 48 pontos. Os 36 do Shai na abertura não foram suficientes porque o resto do time não colaborou. Então, nós vamos ser testados numa final num ambiente bem barulhento também, numa torcida muito apaixonada, num lugar em que muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas impossíveis, imprevisíveis têm acontecido. É preciso manter eu acho que a calma para jogar. E aí o termômetro emocional do time, é óbvio que é o Shai. Eu nunca vi o Shai descompensado, bravo. Ele tá sempre muito, muito, muito comedido, né? Com tudo que ele tá sentindo. A cara que ele faz quando acaba o jogo 1 e quando acaba o jogo 2 é exatamente a mesma. Não dá pra saber em qual dos dois jogos o Oklahoma venceu, né? E o Caruso. Eu acho que o Caruso também é essa voz da experiência, esse campeão do time que consegue entrar e pôr uma ordem, abaixar os ânimos, segurar a galera, colocar todo mundo de volta no plano de jogo. Continuar forçando muitos turnovers e tomadas de decisão ruins do Haliburton. Tá funcionando e tende a melhorar porque os ajustes defensivos do Oklahoma costumam ficar ainda mais fortes, né? J-Dub já marcou, Lu Dort, Caruso, o próprio Cason Wallace. Acho que vale manter essa rotação, que é uma rotação que não termina. Não existe dentro de quadra, em nenhum momento da partida, alguém que não está apto a anular o Haliburton. E acho que o Chet também não precisa pontuar muito, mas quando ele é agressivo, dos dois lados, defensivamente, volta correndo, enterra e grita, ele é muito importante. 15 pontos tá bom. Seja esse defensor de aro que tá sempre por ali e quando tiver do outro lado, ataque o garrafão. E fazer tudo que fez no jogo 2. É o time que tem jogado melhor, mas também é o time que às vezes acredita que já é bom o suficiente, né? Então não faz tanto. Mas eu quero ver também um bom jogo de J-Dub. Uma partidinha aí de 25, 30 pontos com pelo menos uns 40% de field goal pra gente sentir que ele chegou. Já comentei bastante do quanto o desempenho dos nossos bancários cai fora de casa. Não temos noção de como será na final. O Lu Dort parece estar bem focado, joga bem as duas partidas, mas ele tem, acho que a maior queda do elenco, inclusive em field goal, em arremessos, quando joga fora de casa. Um outro fator, a série começa agora, Indiana é uma outra história. O Pacers não poderia ter chegado em Indiana mais feliz, Drica. Acho que roubar 2 desse time é algo como o que o Knicks fez com o Celtics, né? Quase que impossível. Mas ter conseguido roubar o primeiro jogo... mencionar, cara, vamos esquecer. Ter conseguido roubar, que seja, um jogo em Oklahoma, já é muito bom. Não tem um torcedor do Pacers que chega para esse jogo 3 insatisfeito. O Pacers perdeu todos os jogos 3, se eu não me engano. E, enfim, não acho que isso signifique coisa demais. Mas é um momento muito pivotal do ajuste, né? Quando você troca de cidade, troca de ambientação. Deve jogar em Indiana, não sabemos como vai ser, mas é com certeza um fator importante. Indiana vai fazer uma festa. Sigo muito feliz com essa final. A Aurora também, como vocês podem perceber. E amanhã a gente volta pra ver no que deu, né? A Aurora tá fazendo um show, ai, adoro. Enfim, é isso. Há ajustes a serem feitos dos dois lados, mais do lado de Indiana, né? Obviamente, porque embora tenha roubado esse jogo 1, o jogo do OKC foi muito bom, né? Eu acho que essa coisa de achar que é muito bom talvez tenha influenciado também nesse jogo 1, mas o OKC, como aconteceu em outras séries, virou essa chave e respondeu muito bem.
Mas agora, como a Agatha falou, em outro ambiente, é em Indiana, é uma torcida apaixonada. A gente está falando de um time que não recebe finais da NBA há praticamente 25 anos, né? Foi 2000, se não me engano, o último jogo em casa de finais contra aquele. é, então, assim, 25 anos praticamente, né? A data exata é mais pra frente, mas são 25 anos, foi 16 de junho o último jogo em Indiana de finais de NBA. Então, imagina a saudade que esse povo tá, né? De um jogo de final. Naquela ocasião acabou derrotando o Lakers, mas no final ficou com o título, ficou com o Lakers o título. Então, com certeza vai ter muito barulho também, vai ter um apoio muito grande. E aí é um outro cenário para a gente ver como vai se desenhar esse jogo 3 em Indiana. Como a Agatha falou, a gente volta amanhã para saber o que aconteceu desse jogo 3. Se tivemos um Tyrese Haliburton assumindo ainda mais esse protagonismo e conseguindo sair dessa defesa sufocante de OKC, se vamos ter uma defesa que, mais uma vez, não vai deixar o Tyrese Haliburton jogar. Vamos acompanhar hoje, 9h30 da noite, no horário aqui do Brasil. Lembrando, aberto, né, na Band, com o pessoal, equipe inteira do Prime, Rômulo, Bulga, a Alana tá direto em Indianápolis, né, para acompanhar esse jogo, então vai ser incrível. E amanhã a gente volta, né, Agatha, para falar um pouquinho do que se sucedeu. Algum recado paroquial? Como é que tá a tua agenda de W? Eu volto só no, acho que sábado. Eu queria falar, eu acho que eu falei pouco do Shai. Sei lá, não sei se a gente tá normalizando o que ele tá fazendo, mas assim, Acho que sim. um pouco, né? Vou falar os últimos 9 jogos do Shai. 33-10-8, 34-8, 31-6-7, 35, 31-5-9, 38-8, 34-7-8, 38-5-3 e o último jogo foi 34-5-8. Eu acho que a gente tá normalizando. Igual fizemos de maneira equivocada com o Jokic, sabe? O cara mete esses números e acho que quando não meter a gente vai falar, ué, o que aconteceu? Tava gripado? Tava depressivo? O que é? Mas realmente, assim, o que tem feito SGA nessa temporada, não é só nessas finais, nesses playoffs, merecidamente o MVP dessa temporada, e a gente só tem que apreciar, né, Agatha? Ainda bem que ele tá longe, inclusive, é jovem ainda, é experiente, se a gente for comparar com os mais jovens de OKC, time mais jovem, inclusive, né? Assim, se ele ganhar... Tem jogadores que já venceram MVP, Finals MVP, foram campeões de pontuação também, né? Score. O Shaq, se eu não me engano, e o Kareem Abdul-Jabbar. Não tenho certeza se tem mais alguém. Mas se o Shai ganha o campeonato este ano, além de fazer tudo isso, ele também ganha o título antes do Michael Jordan e antes do LeBron, né? Que são os únicos que estão nesse hall por enquanto com ele, de pontuação seguida e tudo mais. E aí, você tem um Oklahoma que vai estar vivo por pelo menos mais uns 4, 5 anos, que se chegar, Trica, amarei conversar sobre coisas difíceis nos próximos anos. A paciência, eu acho que a gente vai falar mais no off-season, né, se confirmar aí esse título do OKC, mas é algo que a gente já vem falando há o quê, Agatha? Uns 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, sobre a paciência da formação desse elenco, né? O Shai tem 26 anos. Ele pode terminar essa temporada como MVP das finais de conferência, campeão e MVP das finais. Olha que troço absurdo com 26 anos. Mas a gente tem que tirar muito chapéu para Sam Presti e todo o front office do OKC que teve paciência para montar esse time, é o que a gente sempre fala aqui, né? Às vezes, você juntar superestrelas do dia para noite pode funcionar um ano, como aconteceu com o Lakers na bolha. Mas e a médio e longo prazo? Como fica esse time? Mas isso é papo para off-season, né, Agatha? Vamos aí, porque hoje tem jogo 3, amanhã a gente volta para falar sobre esse jogo 3, sobre o que aconteceu no primeiro jogo, depois de praticamente 25 anos, primeiro jogo de finais em Indianápolis. A gente volta amanhã. Um beijo.